Bom dia, vocês estão bom? Muito bem, eu tô, graças a Deus, muito melhor. Bom, se você está cansado dessas desculpas esfarrapadas, se você está farto já de pagar pela incompetência do poder público e pelas mentiras ditas pelos políticos que infelizmente dominam a nossa cidade, se você está cansado de pagar esse valor abusivo cobrado nas nossas contas de águas, com a desculpa da taxa para coleta de resíduo sólido, então fica aí que essa live é para você. Peço desculpas, eu já não tenho mais disposição para ficar aí fazendo transmissões à noite, dedicando aí 1, 2 horas para poder me comunicar com os senhores. Então eu aproveito as brechas no meio do dia, aproveitar agora o horário de almoço para poder falar a respeito desse assunto que é imensamente importante e eu tenho sido muito cobrado a respeito dele. Obviamente, todos nós sentimos todos os meses o peso dessa cobrança que nos foi imposta por esse bando de cretinos que se dizem representantes, que se intitulam representantes públicos municipais. Isso é simplesmente uma aberração, uma afronta à vontade da população, porque eu tenho certeza que você não fica satisfeito ao receber a sua conta de água e ter que pagar por esse valor que é o mais alto entre as 300 e, perdão, correção, entre as 852 cidades, né, das 853, contando obviamente com Guapé, nós pagamos o valor mais alto na taxa para conta de água das nossas residências. Então, obviamente, diferente desses canalhas, nós sempre nos movimentamos. A população ainda tem me questionado, Thiago, isso vai permanecer? Eu vi aí uma desculpa dada por um político, hoje aquele que coordena, né, as diretrizes do nosso município, a uma cidadã, onde este respondeu que ele não pode cessar essa cobrança porque seria renúncia de receita. E, obviamente, isso daí é só mais uma desculpa trazida através daquele juridiquês barato, pífio, daquele que vocês sabem bem qual é. O servidor pago através dos impostos que você e eu pagamos para poder contar mentira à população guapeense. Então, ele trabalhou de maneira maquiavélica na Câmara, operando de forma que aqueles idiotas aprovassem essa cobrança. Eu, obviamente, nunca fiz parte disso, eu me opus com veemência, mas infelizmente um vereador sozinho, ele não tem poder para fazer acontecer aquilo que é necessário para a nossa gente. Então, essa cobrança ela foi aprovada pelos patetas, pelos imbecis lá de plantão, com a coordenação do ex-assessor jurídico e hoje procurador jurídico municipal. O prefeito interino entrou, eu imaginei que algumas ações já fossem ocorrer, dadas as circunstâncias, dado ao áudio que ficou público aí do prefeito preso, dizendo que queria 3 milhões, vai para debaixo de uma árvore, pensa lá, eu quero 3 milhões e ponto final. Na nossa imaginação e na nossa expectativa seria uma das primeiras ações a serem tomadas por alguém que realmente preze pelo bem-estar da população. Olha, isso aqui é inconstitucional, eu vou enviar um projeto de lei para a Câmara, revogar essa lei, tendo em vista que ela é inconstitucional, e vou isentar a população desse pagamento absurdo, ou ao menos trazer o valor a ser cobrado para níveis adequados, tais quais cidades como Boa Esperança, entre tantas outras no nosso município. Bom, isso não aconteceu. O que acontece é a desculpa esfarrapada, é o juridiquês barato, tanto de executivo quanto de legislativo, que só trabalham na intenção de blindar os patetas e o prefeito preso, e enquanto isso a população vai tomando. Muito bem. Na data do dia, deixa eu abrir aqui que fica mais fácil para eu acompanhar. E terei que fazer alguma leitura, quem tiver paciência continua aí. Quem não puder assistir agora vai ficar público aí no YouTube, assistam depois. Na data do dia 13 de 2 de 2023, mesmo depois do processo de cassação, mesmo depois de eu não estar mais vereador, eu levei à Procuradoria do nosso Ministério Público a denúncia acerca dessa cobrança absurda.
essa denúncia foi aceita. Eu acabei de fazer contato com o Ministério Público e eles me responderam e me passaram o contato da Coordenadoria de Constitucionalidade do Ministério Público do Estado. Haja vista a denúncia ter sido aceita e ter sido levada adiante, para que haja, na verdade, uma análise por parte da Promotoria do Estado acerca dessa cobrança que nos foi imposta. E tendo em vista que resolver as questões da nossa cidade de ordem política, se ainda tem gente que acredita no diálogo com essas pessoas, eu já deixei de acreditar. Aliás, na verdade, eu nunca acreditei. Eu até tentei em um dado momento, porque a gente ainda espera que haja milagres. Não foi o caso. Então, determinadas circunstâncias exigem empenho, esforço, e não dá para ficar com aquele discursinho raso, morno e ficar fingindo que estamos fazendo alguma coisa. Então, entre todos os absurdos que eu denunciei, essa cobrança foi um dos absurdos denunciados. Graças a Deus ela foi aceita, ela foi levada adiante e, além disso, tomamos outras ações na intenção de contribuir para com a população guapeense que já não aguenta mais pagar imposto para manter vida boa de político vagabundo. Ontem eu tomei conhecimento que, através da denúncia que fizemos, houve essa movimentação e houve uma determinação para que viessem aqui em Guapé autoridades do meio ambiente para fazer uma análise técnica, um relatório técnico do que ocorre. Por quê? Porque, além de nós termos que pagar esse valor absurdo, o esgoto é jogado 100% cru no nosso lago. E inúmeras vezes as bombas que captam água para o nosso consumo estão captando água do lado aonde as fezes são jogadas. Só aí dá para se ter uma noção da gravidade da situação. Isso é totalmente relacionado à saúde pública. Para não entrar no mérito que houve aí uma licitação totalmente obscura, sendo que diversos apontamentos me fazem acreditar que a empresa que ganhou essa licitação para colocar um container lá no SAAI com alguns filtros, que custaria, bom, acredito eu que não mais do que R$50 mil, mas a licitação foi fechada e o contrato foi fechado na ordem de R$700 mil. E a empresa que ganhou, misteriosamente, tem ligação com um certo deputado federal do alto escalão que era intimamente ligado ao prefeito preso. Ou seja, R$700 mil possivelmente seria suficiente para a ampliação do sistema de tratamento de água para o nosso consumo. Mas eles optaram por fazer a contratação de uma empresa que trouxe um container com alguns filtros e está aí até hoje, né, recebendo dinheiro do nosso povo. Então eu passo a leitura do boletim de ocorrências lavrado pela autoridade ambiental acerca dos fatos que tenho narrado aos senhores. Histórico da ocorrência e atividade. Em atendimento à requisição número tal, esta guarnição deslocou até a sede do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Guapé, a fim de averiguar destinação dada ao esgoto sanitário gerado pelos habitantes do município, bem como locais de captação de recursos hídricos. Ao decorrer da fiscalização, constamos os seguintes fatos, 2 pontos. Dados fornecidos pelo secretário de Meio Ambiente do município de Guapé, o senhor Marcelo Domiciano Gonçalves, o qual relatou que o perímetro urbano possui a quantidade de... Lembrem bem desse número e depois os senhores façam as contas. O perímetro urbano da cidade de Guapé possui a quantidade de 4.094 hidrômetros que pagam taxa de esgoto, conforme relatório do secretário, além de 168 hidrômetros no perímetro urbano que pagam taxa de esgoto em virtude de fossa séptica. No distrito de Santo Antônio são 617 hidrômetros que pagam taxa de esgoto.
E não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes que eu fui à comunidade de Santo Antônio, vendo que o nosso esgoto vai direto para a represa, porque eles não tiveram a competência de colocar um cano para poder fazer a manutenção lá na estação de tratamento de esgotos da comunidade. No distrito de Aparecida do Sul são 360 hidrômetros, os quais todos pagam taxa de esgoto. No distrito de São Judas Tadeu são 29 hidrômetros, dos quais pagam taxa de esgoto. Então, 4.094 mais 617, 4.600 alguma coisa, mais 360, 5.000, 5.050, 5.100 hidrômetros. Ou seja, 5.100 pessoas na nossa cidade, 5.100 residências, pagam por um serviço que nunca foi oferecido. Deste modo, é importante ressaltar que 5.268 imóveis, a conta fechada aqui, que possuem hidrômetros, pagam taxa de esgoto, sendo o valor de 30% em relação ao valor da água utilizada da referida conta de água. Vocês estão entendendo? Então, para você, a cada R$100 que você paga na sua conta de água, R$30 é para o tratamento de esgoto, que nunca aconteceu. E são 5.268 imóveis que estão pagando por esse serviço. No município possui somente um abatedouro, o qual o seu esgoto é tratado de forma individual. Com relação à captação de recursos hídricos usada pelo município, são as seguintes 2 pontos. Reservatório de Furnas coordenada tal, reservatório de Furnas coordenada tal. Leia-se, reservatório de Furnas capta água muito próximo da onde é despejado os dejetos. Aí vocês pegam só para a gente fazer uma análise da capacidade cognitiva daqueles que são responsáveis por coordenar a nossa cidade. Córrego Sarrinho, coordenadas tal, e Córrego do Sem Terra, coordenadas tal. Com relação ao funcionamento do esgoto de cada local, relata-se que o distrito de Santo Antônio das Posses, próxima página, Nossa Senhora da Aparecida tratam seu próprio esgoto através de estação de tratamento de esgoto, quando elas estão operando, que na maioria das vezes não funcionam, pelo menos a do Santo Antônio. Criadas pelo governo do estado. Com relação aos demais distritos pertencentes ao município, o esgoto é através de fossa séptica e fossa negra. Importante ressaltar que o esgoto no perímetro urbano de Guapé é lançado no reservatório de Furnas, sendo 3 locais, sendo eles Cacisa, antiga fábrica de leite, coordenadas tal, Bangalô, coordenadas tal. Ressalta-se que 5 pontos de emissão de esgoto diretamente no reservatório de Furnas, Balsa de Araúna, conforme coordenadas tal. E com relação aos responsáveis, diretores do SAAI, foi solicitado a relação de todos os diretores, acompanhado da data de publicação de cada gestão através da portaria, sendo fulano de tal, ciclano de tal. Aqui estão a nomeação de todos os ex-diretores e do atual diretor, que no caso é o senhor Edson Pádua Vieira Toledo. Deste modo, salienta-se que atualmente o senhor Edson de Pádua Pereira de Toledo encontra-se como diretor responsável pelo SAAI, com início a data de 14 de fevereiro de 2024, conforme dados acima. Então, no período de 7 de fevereiro até 14 de fevereiro, o SAAI ficou sem diretor, né, tendo em vista que o ex-diretor está preso. Em contato com o departamento jurídico do SAAI, foi extraído as seguintes informações. Através do processo número tal, ação civil pública transitado na comarca de Guapé, em 30 de março de 2017, ou seja, já havia uma ação civil pública tratando a respeito desse absurdo, que foi oferecida pelo Ministério Público. Foi decidido através de autoridade judiciária competente sobre o não lançamento sem prévio tratamento licenciado pelo órgão ambiental competente. Esgotos industriais domésticos no leito, nas margens, nas proximidades das represas de Furnas e nos demais recursos hídricos adjacentes,
sendo à época o prazo de 1 ano, ou seja, então em 2017 foi imposto pela justiça que não mais poderíamos lançar esgoto no nosso lago, e em 2018 era o último prazo. Perguntem se isso foi cumprido. Não, não foi cumprido. E pergunto, aonde estavam os políticos de plantão? Porque eu estou vendo isso faz muito tempo que eu estou estudando e estou cobrando das autoridades uma posição acerca disso, porque na nossa cidade eles não têm o hábito de respeitar a lei, e está aí escrachado para quem quiser ver. Sendo a época no prazo de 1 ano, adotar medidas ambientalmente adequadas para a resolução do problema. Não tinha recurso, não tinha. O recurso que tinha era doar lote para a Santa Casa, não construir absolutamente nada, não contratar médicos, não melhorar a nossa vida, para esses lotes serem direcionados para políticos, sabe como é que é? Para empresários, para ser vendido por 1/3 do valor de mercado e assim por diante. Mas o interessante é que os políticos nada viram, nada fizeram. Posteriormente, após o recurso judicial, provocado pelo SAI, conforme processo número tal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi negado o provimento, sendo reformado parcialmente as sentenças, apenas para aumentar o prazo estipulado pela autoridade judiciária. Ou seja, a justiça deu uma determinação de que o município deveria adequar e não lançar fezes sem tratamento na água que nós consumimos. Deu o prazo de 1 ano, o SAI recorreu à segunda instância e a segunda instância reformou a decisão, aumentando apenas o prazo para a adequação às normas ideais, para que nós possamos tomar água limpa. Não mudou absolutamente nenhuma determinação, além de terem dado um prazo de 2 anos a mais para que o município se adeque, para aumentar o prazo estipulado pela autoridade judicial ACOR, para o cumprimento da obrigação, fixando em 24 meses a partir da data da publicação do acórdão. Ressalta-se que a data do julgamento foi 11/8/2020, com a data de publicação de 11/12/2020. Então, a partir dessa data, o município teria mais 2 anos, além do ano que já havia sido dado em primeira instância. Então, esse prazo findou em 2023, em 11/12/2023. Guapé novamente descumpre uma determinação judicial e não faz absolutamente nada para que nós tenhamos o direito de tomar água limpa. Ademais, segue redes lavrados por esta unidade, data tal, data tal, data tal. Auto de infração número tal, em virtude do município não possuir estação de tratamento de esgoto. Então foram lavrados redes na data do 6/11/2018, 9/11/2021, que isso daí foi provocado pelo nosso pedido, 27/7/2022, provocado pelo nosso pedido, e 26/3/2024, agora novamente provocado pelo nosso pedido. Para o vosso conhecimento, perícia técnica. E aqui tem a perícia técnica lavrada através do boletim de ocorrência que eu acabei de fazer a leitura. Aqui estão todos os apontamentos feitos pela autoridade ambiental. E agora esperamos que a mão do Estado pese sobre esses incompetentes para que eles coloquem esses advogados pífios, porque eu não vou dizer medíocres, porque medíocre seria mediano, e eles estão muito abaixo da média, tanto do poder executivo quanto o aprendiz lá do poder legislativo, que ao invés de dedicar o seu tempo e a sua atenção para servir a nossa população, eles ficam preocupados em processar aqueles que têm coragem de enfiar o dedo na ferida, tendo em vista que os políticos de plantão não têm. Estão aí todas as circunstâncias para que os senhores possam analisar. É muito simples fazer a análise de um político, porque a profissão dele é X ou é Y ou é Z. É muito fácil você apontar o dedo e dizer, olha, ele veio me fazer uma visita, ele veio pedir meu apoio, ele falou que é diferente. Bom, os senhores têm noção de onde vêm os recursos para que seja colocado combustível no carro dessas pessoas, para que essa política seja feita? Os senhores imaginam de onde vem, como isso é costurado, como isso se dá? Então, o circo já está armado. Na verdade, a armadilha. A armadilha já está posta.
esperando as vítimas, no caso nós, acreditarmos mais uma vez nessas promessas de políticos indecentes, rasos, que nunca demonstraram através de ações, porque falar até papagaio fala. Então, diferente dessa escória, nós, na nossa pequenez, dentro das nossas possibilidades, continuamos fazendo o nosso melhor com o pouco que temos de recursos. Eu ficar discutindo, indo à Câmara, pedindo para usar a tribuna livre, para dizer aqueles imbecis resguardando a parcela que não é, a qual eu tenho imenso respeito, mas infelizmente a esmagadora maioria é composta de idiotas, imbecis, incapazes, imorais, quiçá criminosos, por participarem, vagabundos, porque se recebem, eles têm por obrigação trabalhar. E não trabalham. E o ofício do vereador é estar atento a esse tipo de coisa, para que você não tome água contaminada, para que o Poder Executivo não favoreça o deputado federal para depois ele injetar dinheiro na sua campanha, porque é assim que as coisas ocorrem. No nosso grupo, um dia a gente sai para poder caminhar no carro do Rafael, outro dia no carro do Diego, outro dia no carro do Derson, outro dia no meu, outro dia no da Áurea, e assim sucessivamente com o nosso dinheiro, para ver se nós conseguimos levar informação, além das redes sociais, à população e dizer a vocês: acordem de uma vez por todas. Acordem. Parem de acreditar em personagem, para de ficar gastando tempo observando quem absolutamente nada fez, tirando foto agora como se de aqui para frente fosse fazer alguma coisa. Lembrem-se daquela foto com o Newton Cardoso, fazendo a promessa do asfaltamento da MG 170, hoje, há bem pouco tempo, repetiu-se os políticos da mesma estirpe que caminham pela mesma linha, vindo prometer algo que eles não têm a menor propriedade. Porque eu sei, e algumas pessoas do meu convívio sabem exatamente que essa obra não acontecerá esse ano. Não acontecerá esse ano. O Thiago é contra, tá falando porque não quer. Eu desejo imensamente que esse asfalto seja concluído, eu desejo imensamente que seja asfaltado de Guapé a Santo Antônio, apesar do que as falcatruas já terem impossibilitado do asfalto chegar até Santo Antônio, na previsão através do projeto que foi licitado, o asfaltamento é para chegar só até a comunidade de Aparecida do Sul. E aí a população de Santo Antônio, de Penas e Pontal, como é que fica nessa história? E aonde estavam os pré-candidatos para poder pressionar esses cretinos? Seja prefeito, vice-prefeito, vereadores, esses incapazes que permitiram aquele imoral que hoje está preso fazer tudo isso. Aonde está a transparência? Cadê os nossos políticos para cobrar desses assessores jurídicos o alto salário que eles recebem, para que eles utilizem um pouquinho, porque um pouquinho há de ter de conhecimento jurídico que eles absorveram, para procurar órgãos que possam pressionar para que o bem seja feito, porque eu, sem um diploma de advogado, com a ajuda daqueles que me auxiliam, estou mostrando aos senhores tudo que eu tenho feito, e não é de agora, coisas que foram feitas lá em 2020, antes mesmo de eu ser vereador, está surtindo efeito agora. Agora, coisa que eu fiz há 4 anos atrás, está surtindo efeito agora. E qual é o benefício que o senhor pode ter com essa ação que tivemos há 4 anos atrás? Quem sabe o direito de tomar água limpa? O que vocês acham disso? Quem sabe o direito de não ser extorquido, não ser roubado através dessa cobrança absurda que foi imposta? O que vocês acham disso? É bacana? Quem sabe sonhar com um prefeito que entre no outro dia e fala assim: ninguém mais paga para poder fazer a travessia nessa balsa. Some daqui, advogado vagabundo, rua, cachorro, vagabundo, cretino. Sai daqui, escória. Aqui, ó, tá aqui um bom advogado que vai mostrar os caminhos para que nós possibilitemos que a população tenha o direito de ir e vir sem ter que pagar por isso.
Quem sabe um dia nós consigamos eleger vereadores que pegue este que está lá e fala assim: suma daqui, vagabundo. Vai com esse seu juridiquês barato para casa de um baralho. Sai daqui, cretino. Vai procurar um a fazer, some e deixa de atrapalhar a vida da população guapiense. Colocar um advogado que a população possa chegar e falar assim: olha, eu tô sem um medicamento. Entra com uma ação aqui para mim porque o município é obrigado a me fornecer e não está me fornecendo. Colocar um advogado que em conjunto com bons vereadores possa cobrar da Secretaria de Saúde decência para com a lei do TFD, tratamento fora do domicílio, para que não haja mais questões como ocorreram, desculpa, não vou falar ocorrem não, porque com a chegada da nova secretária de saúde eu acredito que não mais ocorra isso. Mas enquanto estava aquela lá, sabe, aquela que eu chamei de diabo de saia, e que eu fui taxado de machista pelo único fato de não compactuar com as possíveis falcatruas que ela, a Vera, cometido à época, tendo em vista os apontamentos do próprio Ministério Público. Gente que estava com câncer e precisava de deslocamento e tinha o seu abastecimento no seu automóvel negado e não tinha disponibilidade de uma ambulância. Senhoras como a dona Alda, que tinha que andar 1,5 km a pé porque não tinha estrada para poder chegar lá, porque a ambulância não conseguia chegar lá para poder buscá-la, por toda essa incompetência. Então, quem sabe a população passe a me odiar, que me odeiem, mas que acordem de uma vez por todas para eleger bons representantes, para eleger um prefeito ou uma prefeita decente, e não cair nessa bicaria dessa turma que deriva tudo de Furnas e de Cocafeg. E eu garanto aos senhores, em breve, agora eu acredito que os senhores tenham mais segurança em acreditar naquilo que eu falo. Está próximo de novo de acontecer mais algumas ações por parte do Ministério Público, eu falo isso por sentimento, tá? Na linha do que ocorreu no dia 7 de fevereiro de 2021. E eu garanto aos senhores que preocupam-se: ah, mas o fulano não foi. Teve muita gente que não foi. Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira bem didática para os senhores. Na nossa Constituição existe um negócio que chama foro privilegiado. Qualquer apontamento que você fizer que chegar a um deputado federal ou estadual, nem Ministério Público nem GAECO pode investigar. Só Polícia Federal, só, e Supremo. Então leiam as articulações que aconteceram desde a época, vamos pegar uma época mais recente, com o Cafeg. Teve muita gente que não foi, você sabe por quê? Porque a ligação e a atuação foi direta com parlamentares. E se você ousar a escrever o nome de um parlamentar, seja deputado federal ou estadual, em uma representação que você apresente, automaticamente essa representação, ela, por obrigatoriedade, ela sai do crivo do Ministério Público e ela vai diretamente para o Supremo. E chegou no Supremo, o que acontece? Então tem muita gente que se eximiu de muito ilícito pelos ilícitos terem sido feitos com autoridades do alto escalão. E lá no alto escalão a nossa mão não alcança. É assim que funciona. Então tem muita gente que está pagando de bacana ainda, mas que pode bater o joelho no chão em cima de milho de pipoca e agradecer a Deus que as falcatruas foram cometidas junto com o alto escalão. Porque não fossem, tinham seguido para o mesmo destino que aquela turma foi. Agora, isso é uma parcela. Existem outras questões a serem averiguadas, tais quais os inúmeros indícios de ilícitos cometidos dentro da Santa Casa de Misericórdia de Guapé. E eu acredito que em breve alguma coisa há de acontecer nesse sentido, porque os apontamentos eu tive coragem de fazer. Ah, porque eu sou mau? Porque eu não gosto da Santa Casa? Não, eu preciso da Santa Casa. É exatamente o oposto. É porque é a instituição que eu mais prezo e respeito na nossa cidade. Educação é a base de tudo, mas sem saúde ninguém estuda.
Eu tive que me deslocar daqui para Ilicínia para ter um atendimento em um pronto atendimento equipado para eu não perder minha vida. E o porquê que lá em Ilicínia tem e aqui não tem? Respondam vocês mesmos. Por que você está tomando água de merda? Respondam vocês mesmos. Por que aconteceu tanta coisa errada? Por que os isentões, os que faziam a sua campanha independente, estão ligados aos mesmos deputados que estiveram ligados a esse bando da Cocafeg e da tragédia guapense? Respondam os senhores mesmos. Então eu estou vindo a público mais uma vez para poder mostrar aos senhores que a nossa pré-campanha e a nossa campanha, ela será feita nesses moldes, nos moldes de ações. Querem me julgar pelo meu jeito de falar? Pelo meu português torto? Pela minha falta de paciência? Paciência. Fazer o quê? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quiçá eu. Quiçá eu. Um gordo careca, cheio de defeitos, terei a pretensão de agradar a todo mundo, mas não tenho mesmo. Ainda tento mostrar aos senhores na expectativa de poder sonhar que a nossa cidade vai ser melhor, em especial para as nossas crianças, porque eu já tenho muito mais passado do que futuro. Daqui a pouco, isso passa, e passa rápido, e eu não estou aqui mais. Mas eu tenho 3 crianças, e eu espero que essas crianças tenham o direito de viver em uma cidade onde esse bando de mafiosos não dominem mais a política, tal qual acontece há tantos anos. Beijo no coração de vocês, me despedi. Finalizando essa transmissão e agora de fato finalizando, dizendo aos senhores que já perdi 7 quilos, então às vezes é preciso de um chacoalhão, de um susto, para a gente enxergar os erros que cometemos cotidianamente e seguimos nesses caminhos tortuosos, pensando que as consequências não chegariam. Chegou de uma maneira avassaladora. Deus me deu novamente uma oportunidade e eu tenho plena convicção disso e não a desperdiçarei de maneira nenhuma com aquela vida mundana, e eu digo vida mundana, comendo mais do que é necessário, me estressando mais do que eu precisava. A minha concentração agora está em realmente reestabelecer a minha saúde, perdendo peso, fazendo um pouco mais de atividade física, me concentrando no que eu tenho de mais caro, que é a minha família, em especial as minhas crianças. E o resto vai ser consequência do todo. Então, o meu muito obrigado a cada um de vocês que se preocuparam e que se preocupam comigo, em especial a vocês que dedicaram o seu tempo a orar por mim, pela minha saúde, pessoas que me procuraram através de grupos de oração, dizendo que gostariam de orar por mim. Receberei algumas pessoas aqui na minha residência em breve e já agradeço antecipadamente a oração, a preocupação de cada um dos senhores. Isso é tão importante quanto as 14 injeções que eu tomei. 14? Mentira, 14 dias. 2 injeções por dia, 28 injeções que eu tomei, finalizando a última hoje. Então essa energia de vocês, ela é tão importante quanto o medicamento que me foi feito. Obrigado, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.